Bom dia, espero que seja tudo bem com você. Que nessa manhã você possa receber a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que vem independente das circunstâncias. Que você, onde você estiver, você possa receber essa paz. Paz para que você possa saber como resolver, ter a direção certa. Como eu falo, quando a gente está nervoso, quando a gente está preocupado, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso e a gente toma alguma decisão, a gente não vai tomar a decisão acertada. Então a gente tem que estar em paz, com a nossa mente em paz, com o nosso coração em paz, não atribulado, porque daí a gente não resolve nada. Amém? Então, nessa manhã, eu quero estar, Deus permitiu, graças a Deus, de estar aqui com vocês. E vamos mais uma manhã aprender um pouco mais a palavra. E nesses dias que eu falo, né, sempre falo, né, que quanto mais a gente busca saber mais, né, da palavra, saber mais de Deus, mais ele vai mostrando, revelando para nós quem ele é e também vai revelando quem nós somos, né? Quem a gente realmente é, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento, né, sobre nós, a gente acha que a gente é muito bom, a gente acha que a gente é humilde, a gente acha que é vítima, né? E depois a gente vê que a gente não é vítima, que a gente é o vilão na história. E por conta das nossas atitudes, por conta das nossas posturas. E às vezes a gente exige a transformação do outro, mas a transformação tem que começar em nós. E é aquela situação toda. Então, Deus nos mostra, através da palavra dele, quem ele é, que ele se revela para nós, né? Conforme a gente vai querendo buscar conhecer ele. E ele também, através da palavra, mostra quem nós somos. Porque toda vez que a gente lê a palavra, a gente é confrontado. Deus trata conosco alguma coisa, né? E hoje eu quero falar que se a gente olhar para assim, todos os personagens, assim, das pessoas da Bíblia que tiveram, que foram bem-sucedidas, né, com Deus, foram pessoas que tinham intimidade com ele. Então, quanto mais você tem intimidade, mais você conhece a Deus e mais você conhece a si mesmo, né? E para que eles tivessem as transformações, tiveram que ter confronto. Então, antes de ter transformação, houve confronto. E é isso que eu quero falar com vocês, que antes da transformação vem o confronto. E quero estar falando para você de Jacó. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, Esaú. E Jacó, a mãe dele, Raquel, protegia muito ele, sabe? Aquela coisa de proteção, que a mãe tem o filho preferido. Jacó era o filho preferido de Raquel. E a mãe, junto com ele, fizeram uma artimanha, porque Jacó não era o primogênito. Que lá na época, o primogênito que recebia a bênção, né, que era abençoado, era o primeiro filho. E aí o que ele fez? O pai já estava velho, o pai dele, Isaac, já estava velho, ele pegou, se fez passar por Esaú. E recebeu a bênção no lugar do irmão. E aí ele foi embora para um outro lugar. E para você ver, ele tinha o quê? Quem ele era? Um ladrão, ele roubou, um enganador. Roubou a primogenitura do irmão. E foi embora. Aí ele vai embora para casa de um tio dele lá chamado Labão e vai trabalhar lá. E o cara sempre queria levar vantagem sobre ele, né? E tanto que ele gostou de uma das filhas, que era Raquel, e o Labão falou: se você trabalhar,
7 anos aqui, aí você vai ter a mão da minha filha. Aí tá bom. Aí ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento ele trocou a filha, pôs a filha mais velha, Lia, no lugar. Enganou ele. Aí ele trabalhou mais 7 anos, porque como podia ter 2 esposas, mais 7 anos para ter Raquel. Beleza. Conseguiu ter as 2. Tinha as 2 mulheres. Só que assim, Labão sempre queria levar vantagem sobre ele. Para pagar o salário dele. Ah, se vier malhado, vaca, tal, aí você ganha. Se não é sempre assim. Só que a bênção estava sobre Jacó. Porque havia uma promessa sobre Isaac, sobre a descendência. Então ele estava debaixo de uma promessa, debaixo da bênção. E aí Deus fazia com que ele ganhasse. E o Labão começou já ficar incomodado com aquilo. Porque ele queria levar vantagem e não conseguia levar vantagem sobre Jacó. E aí ele resolve ir embora. Aí Deus fala para ele assim, volta lá. Volta para sua parentela. E o medo dele? Esaú vai querer acabar com a minha vida, porque olha o que eu fiz, tal, e ele não queria voltar, ele tinha medo de voltar. O que ia ser dele? E ele também estava percebendo que o ambiente ali com Labão não estava bom, então obedeceu a Deus e foi. E aí ele manda presentes lá, vai avançando o coração de Esaú, né? Porque ele estava com medo de chegar lá, ou seja, o confronto. E antes de reencontrar o seu irmão, que é o que eu vou falar hoje, ele tem um encontro face a face com Deus. Esse que eu falo, antes da gente ter a transformação na nossa vida, porque a pessoa fala assim, ah, mas fulano é ladrão, fulano é mentiroso, fulana é prostituta, fulano é drogado. Como que pode ter transformação? Como agora ele é crente, né? Que as pessoas falam, agora é evangélico, fez tudo errado. Né? E agora, só que o Senhor, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. As coisas que a gente faz de errado, ele não gosta, mas ele nos ama. E quando a gente se arrepende e entende a transformação, ele pode transformar sim, pode transformar. Pode transformar um casamento, pode transformar um filho, pode transformar o esposo, a esposa, o pai, a mãe, pode transformar uma família, ele pode. Mas tem que haver o quê? Confronto. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente está inocente. Porque a gente acha que tudo que a gente está fazendo está certo. A gente não tem a consciência de que aquilo é errado. Para nós é certo. Aí Deus fala, filho, mas não é. E quando que a gente vai ter esse entendimento? Quando a gente tiver esse encontro com Deus, face a face. O Senhor se revelar para nós. Ele fala assim, filho, olha. Aí ele vai deixar claro para você, olha, esse caminho que você tá, não é bom. Não é bom. Esse caminho vai te levar para a morte. E foi o que aconteceu com o Jacó. Aí Jacó ficou com medo de encontrar o irmão. E ele tem uma experiência para ele poder ter coragem de ir ter esse confronto com o irmão, de ter esse reencontro. Mas se Deus falou para ele reencontrar, é porque o Senhor já tinha tudo preparado para ele. Mas mesmo assim, como a gente não sabe o futuro, a gente tem medo de confrontar. Não, eu vou morrer, a pessoa vai me matar, a pessoa não vai entender. Então, e aí a gente impede a transformação, porque a gente foge do confronto, né? Que nem a gente falou de Elias ontem. Elias fugiu, ele quis fugir, ele quis se esconder, ele quis morrer, né? Ele não quis enfrentar aquela situação. E às vezes a gente faz isso, a gente não quer enfrentar, não quer ter incômodo. Então a gente guarda aquela situação na gaveta lá pra gente, quando eu tiver coragem eu vou. Aí deixa guardado. Deixa bolorar lá. Deixa o tempo passar. E achando que aquilo você está resolvendo e você não está resolvendo. Você está causando mais dano ainda. Que aquilo vai virar
uma bola de neve. E é essa parte que eu quero falar com vocês. Então, Jacó, ele vai ter essa experiência e ele vai ser o nome dele transformado. E diz assim, está em Gênesis 22, capítulo 22, do 22 ao 30. Diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Já não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha que interessante. Ele estava lutando com um anjo. Ele estava ali com Deus. Ele falou assim, e ele estava com medo de encontrar o irmão. Então ele falou assim: eu quero ter a certeza, tipo assim, ele quis ter a certeza de que se ele fosse encontrar o irmão, ele ia dar tudo certo. Então eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E lutou com o anjo até amanhã, o romper da manhã. E aí até que o anjo falou: Mas qual que é o seu nome? Jacó. Daí ele fala assim: seu nome não vai ser mais Jacó, porque Jacó significa usurpador, ladrão. Você não é mais. Você não é mais ladrão. Você não é mais usurpador. Agora você é Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens. Porque ele teve ali aquele confronto com Deus e com os homens. Por causa da... E eles venceu as questões, né? Então, aí ele colocou o nome de Peniel, porque ele viu Deus face a face e a alma dele foi salva. Ou seja, houve transformação na vida de Jacó a partir do momento em que ele entendeu quem ele era. Quem ele era diante de Deus. Ele não era vítima. Porque ele poderia, ele estava ali se comportando assim: mas Labão tá me enganando, tá fazendo as coisas, eu tô sofrendo. Deus permitiu ele ficar lá anos lá, mas o Senhor também foi com ele. O Senhor foi com ele, mostrou que era com ele. E muitas das vezes acontece isso conosco. Deus, ele não volta atrás da palavra dele. Então, às vezes a gente está debaixo de uma promessa e o Senhor cumpre a parte dele. O Senhor sempre cumpre a parte dele. Às vezes nós que não cumprimos. E aí, de repente, ele fala para nós, ele se revela para nós e fala assim: você não é isso que você pensa que é. Então falou para Jacó: você não é vítima. Você é um usurpador. Você passou por tudo isso porque você plantou isso. Sempre quando a gente fala que aquilo que você semear, você vai colher, o que ele semeou? Ele semeou engano, trapaça. E o que Labão fez com ele? Trapaceou ele, enganou ele. Ele colheu essa semente. Ele colheu. Mas depois ele começou a plantar o quê? Sementes boas. Aí ele plantou sementes boas com Deus também. Porque ele começou a entender. Aí o Senhor falou assim: então agora você vai colher a semente boa. Então sai daí desse lugar e você vai começar a colher semente boa. E às vezes a gente não entende por que a gente passa por certas situações. E na verdade, Deus está falando para nós. E mesmo quando a gente já tem comunhão com Deus, porque eu falo, a gente só vai ser perfeito
lá na glória. Aqui a gente está em aperfeiçoamento. Aqui a gente está sendo lapidado a cada dia. E Deus, ele não obriga ninguém. É isso que as pessoas não entendem. Ah, fulano tá na igreja e continua a mesma pessoa, porque Deus não obriga ninguém. Ele não é que nem o diabo que vem na sua vida, te destrói, te torna escravo e não pede licença. Ele vai e destrói a porta do teu coração, da tua vida. Ele entra com o pé. Ele não bate na porta, ele entra com os 2 pés já no teu peito. Entendeu? E invade, ele é invasor, ele invade, destrói e vai destruindo tudo pela frente. Deus não. Ele faz à medida que você se permite. Ele respeita. Ele respeita a sua decisão. Ele respeita. Então, onde é que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Que porta? Essa porta do seu coração. Então, ele não força ninguém. E foi o que aconteceu aqui com Jacó. Ele não forçou Jacó a nada. Jacó foi percebendo com tudo que estava acontecendo na vida dele. Que ele plantou tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele poderia se achar o quê? Vítima. Ah, estão fazendo isso comigo. Eu não mereço. Aí ele foi ver. Por quê? Que eu tô passando por isso? Porque será que eu não tenho parcela de culpa nisso que eu tô passando? Tem situações que a gente não quer confrontar. Que a gente tem medo às vezes. A maioria das vezes é medo. A gente acha que vai morrer, acha que vai... E não é nada daquilo. E aí a gente fica paralisado e a nossa vida não anda. E Jacó teve transformação na vida dele a partir desse confronto. Tanto é que ele saiu manco. Então, o que significa isso? Quando você tem um encontro com Deus, tem uma marca. Vai ter uma marca. Que vai fazer você lembrar da onde você saiu. Da onde ele te tirou. Então, quando você olhar, você vai saber. Talvez essa marca não seja física, mas de uma situação ali que foi naquela situação que o Senhor te resgatou, te tirou ali da lama, te tirou da depressão, te tirou de uma enfermidade, te tirou de um relacionamento abusivo, te tirou das drogas, te tirou da prostituição, te tirou dos vícios. E aí, quando você olhar alguém naquela situação, você vai lembrar de onde Deus te tirou. E você vai falar, eu quero também tirar essas pessoas de onde elas estão. Porque eu sei o que eu passei. Porque eu vivi aquilo. Então, antes de ter transformação, às vezes na nossa vida, de ter mudança, aquela mudança radical, aquela mudança que as pessoas falam assim, nossa, realmente fulano mudou. É quando a gente tem esse encontro verdadeiro, esse face a face, esse confronto aí, face a face com Deus. O Senhor mostra pra você quem você é. Porque quem sou eu para falar que você é isso, aquilo, outro? Quem sou eu? Eu não tenho autoridade porque eu sou pecadora, eu também sou falha. Agora, aquele que não tem pecado nenhum, que fala, tira a pedra. Agora, Deus, ele não tem pecado nenhum, então ele pode mostrar quem você é. Ele pode mostrar para você, olha, filho, isso aqui que você acha que tá certo, não tá certo. É ele que vai te mostrar. Então, antes da transformação, vem o confronto. Então, Jacó, antes de ser transformado em Israel, de ser tirado aquela marca dele de ladrão, de usurpador, ele teve um confronto. E muitas das vezes a gente vai ter que ir para ver mudança em qualquer área da nossa vida, vai ter que haver esse confronto. Tem que ser confronto conosco, o que nós somos. E nesse confronto a gente vai saber o que a gente precisa melhorar. Entendeu? Às vezes você tem confronto até na sua vida com um profissional também, porque você vai conhecer aquelas pessoas que você admira, talvez, que você, nossa, eu queria estar naquela posição.
E ele vai te falar, vai te confrontar com aquilo que você tem que fazer, às vezes você não faz. Aí por isso você não chegou lá. Ele toca na ferida. Sabe por que você não chegou? Porque você não fez isso. Você não se esforçou nisso, porque você não melhorou naquilo. Que você tinha que fazer isso. Então, Jacó, ele tinha que ter reencontrar o irmão dele. Ele tinha que ter o confronto com tudo aquilo que ele viveu para ver restauração desse relacionamento. Porque imagina a mágoa. Então ele tinha que estar pronto para isso, para esse confronto depois com o irmão. Aí ele teve um encontro com Deus. Falou assim, agora você pode ir, porque agora você não é mais o usurpador. Você vai falar com o seu irmão, ele vai ver que você não é mais o usurpador. Então, é isso, que você e eu, né, porque a palavra vem para mim primeiro, que nós possamos entender que antes de qualquer transformação, seja em qual área da nossa vida, vem o confronto. Então, às vezes, você está num relacionamento, você culpa o seu cônjuge, e aí Deus fala para você, não, o culpado não é ele, o vilão da história não é ele, é você. Por isso que as coisas não mudam. Então, você está patinando aí por conta disso, porque você não muda. Você não muda. Aí as coisas não vão mudar, se você não mudar. Então, às vezes, a gente tem uma atitude, a gente fala, é porque as pessoas... Mas a gente permite, nós permitimos, às vezes, algumas coisas, pelas nossas atitudes. E aí nós culpamos a outra pessoa, mas a pessoa tá daquele jeito por culpa de quem? Por nossa culpa. Por conta da nossa atitude, porque nós permitimos. Nós damos munição, vamos dizer assim. Por isso que acontece dessa forma. Então que a gente possa refletir nessa manhã sobre isso. Que antes da transformação vem o confronto. Seja na nossa vida profissional, seja nos nossos relacionamentos, seja a nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Antes de haver transformação, vai haver confronto. Se você gostou dessa mensagem, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você pensou em alguém quando ouviu essa mensagem, que você compartilhe com outras pessoas, porque a intenção desse canal é gerar fé através da palavra. O que a palavra nos ensina. Então, que cada dia a gente possa ter melhorar conhecendo a palavra. E que você tenha uma ótima e abençoada terça-feira e obrigada.